Opa, moçada, hoje a gente vai falar da propriedade mais importante do óleo do motor, seja ele da sua moto, do carro, o que quer que seja, é a viscosidade, tá? Fica ligado nesse vídeo, eu vou explicar para você exatamente o que aquele número significa. É um óleo 30? É um 10W40? Então, no final desse vídeo você vai saber exatamente tudo sobre viscosidade e o que esses números querem dizer, falou? Então vamos lá. Então o que é viscosidade? Viscosidade é a resistência que um líquido tem para fluir. Tá? Ou em outras palavras, imagina quanto tempo leva para um determinado líquido escorrer por um canudo. Se demorar mais tempo, ele é mais viscoso. Se demorar menos tempo, ele é menos viscoso. Então, se você pensar em viscosidade e você olhar água e mel, mel é mais viscoso que água. Tá ok? Então, baseado nesse conceito de viscosidade, a indústria criou uma tabela para classificar óleos com um número. Quanto maior o número, mais viscoso, quanto menor, menos viscoso. Então, o óleo 10 ele é mais fino, ele flui mais rapidamente do que um óleo 50. Agora que a gente tem uma ideia básica de viscosidade, outra propriedade que tem que ser considerada é a temperatura. Um óleo de uma viscosidade, um líquido de uma determinada viscosidade, vai ficar mais fluido, vai fluir mais rapidamente de acordo com a temperatura mais alta e vai fluir menos com a temperatura mais baixa. Então, quando a gente vai determinar o número da classificação desse óleo, por exemplo, pela tabela SAI, e você fala isso é um óleo 40, essa medida é feita comparada com uma tabela a determinadas temperaturas. Então, não adianta você pegar e testar um óleo, você pegou ali do seu armário e você testa a viscosidade desse óleo, e o mesmo óleo, se você esquentar ou tirar do motor quente, você vai ver que a viscosidade vai estar mais baixa. Então, sempre que é feito um teste de viscosidade do óleo, tem que ser feito na temperatura exata, na mesma temperatura, senão você vai ter uma leitura incorreta. Existem óleos monoviscosos, por exemplo, um óleo 40, ele simplesmente é um óleo 40. Existem óleos multiviscosos. 10W40, quando tem dois números, ele é considerado multiviscoso. O que isso quer dizer? Ele tem propriedades a uma determinada temperatura parecidas com o primeiro número, 10, e em outra determinada temperatura, ele se comporta como um óleo 40, 10W40. Então, moçada, quando a gente vê a numeração do óleo, a graduação do óleo, você vê um óleo 40, um monoviscoso, que hoje já é incomum, ele vai se comportar como um óleo 40 em qualquer temperatura. Se você tiver um multiviscoso, vamos pegar o 10W40, muito comum na motocicleta. Ele, a 40 graus, ele vai se comparar com um óleo 10, mas a 100 graus ele vai se comportar como um óleo 40. Então dá uma olhada nessa tabela que eu vou botar para vocês. Então, moçada, olhando essa tabela que eu estou botando para vocês aqui, os óleos com W eles têm medições diferentes. Eles fazem uma medição na temperatura mais baixa possível, tá? Para saber o índice de fluidez. Em vez de centistokes, usa uma outra medida que chama centipose, tá? Mas não se preocupa com isso. Mas eles têm também a viscosidade a 100 graus Celsius, tá? Essa vai ser a viscosidade mínima para esse óleo a 100 graus ser qualificado como, por exemplo, um 5W ou um 10W. Esses é o número mínimo de viscosidade. E na segunda parte dessa tabela aqui, se você olhar, que só tem o número, é o que é chamado viscosidade com motor quente. E aí você vai ver números e limites diferentes que são necessários para um óleo ser classificado como um óleo 40. Tem que ser mais viscoso que um 30, tem que ser menos viscoso que um 50. Para um óleo multiviscoso, um 10W40, receber essa classificação, ele vai ser testado na temperatura baixa e na temperatura alta, e ele tem que atender as duas classificações, aos dois requerimentos, tanto a do 10W como a do 40, nessa tabela que você está vendo aí. E aqui vai a pergunta, qual que é a melhor viscosidade? Não existe a melhor viscosidade do óleo. Um 10W40 não é melhor nem pior que um 2050 ou que um 0,30.
importante é que a viscosidade do óleo que você seleciona é adequado para o motor do seu carro, da sua moto, tá? Não é um óleo mais viscoso, é melhor do que um óleo menos viscoso. É o óleo certo, porque o óleo, as propriedades do óleo têm que atender à necessidade daquele motor que ele vai ser usado. Um óleo 1040 pode ser ótimo no motor e terrível em um outro motor, que pode precisar de um 030. E esse óleo está muito grosso. Ou ao contrário, um motor que precisa de um 2050. Você está com óleo fino. Mas por que será que o seu carro ou a sua moto está pedindo um 20W50? Isso tem a ver com as tolerâncias, com os limites, os espaços que existem entre, por exemplo, o seu rolamento e o virabrequim, ou comando de válvulas, ou engrenagens, tá? Se essa tolerância, se esse espaço onde o óleo vai penetrar é maior, ele vai pedir um óleo mais grosso. Se as tolerâncias forem mais justas, você vai ter que ter um óleo mais fino para ele poder se comportar da maneira adequada. Então, moçada, aqui recapitulando, viscosidade do óleo é a coisa mais importante, é a qualidade mais importante do óleo que você tem que prestar atenção. Quem vai saber a viscosidade ideal do óleo do seu motor vai ser o fabricante do motor e vai estar no manual da sua moto ou do seu carro, tá? Se tiver opções, use isso ou aquilo, pode usar 10W40 ou 20W50, tudo bem. Mas o mais importante é a viscosidade. Então, se o seu veículo, a sua moto, está pedindo um óleo 10W40, não coloque um óleo de outra viscosidade, seja ele mineral ou sintético, tá ok? Não se esqueça, o fabricante do motor é quem sabe quais são as tolerâncias e os requisitos em termos de lubrificação que esse motor precisa, por isso ele vai indicar a viscosidade do óleo. Espero que vocês tenham entendido o que é o primeiro número e o segundo número e a importância da viscosidade. E se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui e eu respondo no próximo vídeo. Um abraço, obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.